por mais que o ambiente mude, a forma de mensuração mude, as definições, vão evoluindo, essa contribuição teórica conceitual inicial, ela é fundamental para a gente pensar essa nova realidade. E para discutir isso um pouquinho mais, eu vou, chamar o professor Marcelo para falar um pouquinho de uma das contribuições, mais importantes desse livro, que é o sistema produtivo, o conceito de sistema produtivo e inovativo digital, que a gente chama de SPID. Então, enquanto a nossa produção vai colocar aqui na tela, a imagem do SPID, tanto no seu âmbito, mais, amplo quanto o focado, eu vou pedir para o Marcelo, começar falando um pouquinho, se puder, sobre as teorias que embasam isso, né, da onde é que vem o nosso pensamento, o pensamento da rede CIS e o pensamento que embasou a gente, imaginar esse sistema produtivo inovativo digital. Marcelo. Bom, a gente parte, né, de uma referência de diferentes, correntes teóricas, né, que embasam, de certa forma, a agenda de pesquisa, que é a agenda de pesquisa da Rede Siste já há quase 30 anos, que se inspira fortemente numa literatura internacional de sistemas de inovação, né, e traz elementos importantes também das contribuições latino-americanas em matéria de ciência, tecnologia e inovação, e nas perspectivas do desenvolvimento. Esse referencial ele é importante, sobretudo, né, para trazer para o entendimento, né, de que a dinâmica do sistema econômico é uma dinâmica essencialmente caracterizada por um processo contínuo de desenvolvimento de tecnologias, sua introdução, né, e difusão, criação de novos espaços econômicos, destruição de outros espaços econômicos, né? E é nesse processo dinâmico que surgem novos atores, novos players, inclusive novos países emergem, né, para o primeiro time, em termos de sua capacidade econômica e competitiva em termos internacionais. O processo das tecnologias de informação e comunicação, conceitos como indústria 4.0, conceitos como datatificação, todos eles mostram como a questão do processo inovativo, né, de geração de conhecimentos, mobilização no processo inovativo, é um elemento fundamental para entender essa dinâmica e para, a partir de um entendimento bem fundamentado, subsidiar políticas públicas adequadas. E, portanto, esse referencial ele parte justamente na perspectiva de entender a inovação como um elemento dinâmico, central, e colocar isso dentro de uma perspectiva não restrita de apenas entender a inovação como algo que acontece dentro da empresa, né? Uma empresa tem seu laboratório e surgem grandes ideias e eis que nasce a inovação. Não é assim. A gente, com várias contribuições, vai entendendo cada vez mais que o processo de aprendizado é um processo social, sistêmico, que se dá à interação de redes de diversos tipos de atores. Empresas, fornecedores, prestadores de serviços, outras empresas de um mesmo segmento. Os próprios consumidores finais são fontes de informação fundamentais para subsidiar o processo de desenvolvimento de novas inovações. Universidades, institutos de pesquisa, instituições vinculadas à tecnologia industrial básica, a própria sociedade num sentido mais amplo, todo esse conjunto de atores interagem para construir uma base de fluxos de conhecimento que são mobilizados em processos inovativos. E justamente a gente traz, portanto, esse referencial para dentro dessa figura mostrar, mesmo que a gente considere o elemento central introdutor de inovações às empresas dentro do sistema produtivo, inovativo, digital, e os vários tipos de players que estão aí dentro, é preciso considerar esse sistema produtivo inovativo digital nesse contexto mais amplo de um sistema de inovação, sua articulação com ciência, tecnologia e inovação, com o consumo final, com as políticas públicas e com o marco legal e regulatório que, como a professora Helena já introduziu, vai balizar em grande medida o que pode ser feito, o que não pode ser feito, as estratégias que vão ser perseguidas, o contexto mais amplo de representação e participação social e, muito importante, colocar isso tudo dentro de uma perspectiva mais ampla, né, de um ambiente econômico, social, cultural, né, nacional e internacional, específico de cada país. O que também chama atenção para a importância de entendermos que políticas públicas orientadas, né, a potencializar essa economia de dados para o desenvolvimento de um país precisam ser específicas
relacionadas e aderentes às características institucionais, culturais, históricas, econômicas de cada país. Perfeito, Marcelo, perfeito. Não sei se Cristina quer complementar, se a gente já passa direto para a figura 2 do sistema específico, ou Helena? Eu quero fazer sublinhar, porque eu acho que a gente já teve uns debates que falou isso, né? Marcelo foi perfeito. E olha, em geral o pessoal fala em cadeia produtiva até hoje. A gente tem esse conceito que é muito mais novo, muito mais amplo. A gente não quer olhar só, apesar de sermos economistas, né? Nós não queremos olhar só os agentes econômicos. Como ele mencionou, a gente quer olhar os políticos que faz. Aquilo é fundamental, porque se tiver uma lei que não pode ali, não vai ter os geradores de conhecimento para aquilo tudo funcionar e a representação social. E, de novo, né, os estruturalistas latino-americanos sempre falaram, esses sistemas estão inseridos no mundo, né, num contexto geopolítico maior. A questão de poder não pode ser ignorada, mas foi perfeito, já está isso aí. Perfeito. Cris, ou passamos para o... Por Vamos para o favor, próximo, né? podemos passar para o 2? É, Se a produção puder colocar a próxima figura, que a gente detalha isso um pouquinho mais. Quer dizer, um pouquinho não, bem mais. é. Cris, você quer mergulhar? Posso falar um pouquinho sobre o sistema produtivo e inovativo digital, né? Aquela parte central da outra figura. Agora a gente abre, explode ela, numa tentativa de entender quem são os atores desse novo Atividade. e as atividades desse novo contexto, né? Então a gente coloca aqui a, a, alguns eixos, né? Do lado esquerdo, quais são os insumos e infraestrutura necessária, e, na verdade, isso é o coração de toda a economia digital, é essa parte aqui à esquerda, onde tem toda a infraestrutura das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, desde os sistemas de transmissão, cabos óticos, os cabos submarinos, os satélites, os computadores, o hardware e o software, até os data centers, né, que tem todo um conjunto de equipamentos para o processamento dos dados, né, passando também pelos equipamentos dos usuários, né? Como eu falei inicialmente, os smartphones, os computadores pessoais e várias outras coisas. Isso tudo é a base que permite com que essa economia digital funcione. Aí no centro dela, a gente coloca a economia de dados em si, né? Que é uma parte desse sistema produtivo e inovativo, e hoje uma parte bastante importante, né? Onde está toda a possibilidade de captação de dados e obtenção de lucros e monetização. E aí a economia de dados com a atividade o conceito mais básico é a atividade de captura, armazenamento, análise e comercialização de dados. E aí daí várias atividades surgiram, né, nesse processo ao longo desses anos, desde provedores e buscadores de internet, as mensagerias e as redes sociais, o e-commerce e as plataformas de venda e intermediação, publicidade, mídia, os serviços financeiros que são fundamentais e que, como a gente já falou antes, tiveram uma mudança muito importante, né, nos últimos tempos, de nós usuários com os nossos bancos, com a possibilidade de transação e de transferências, etc. Os governos digitais, que a gente já mencionou aqui, criptografia, segurança cibernética, registros, garantias, tudo isso no mundo hoje está digital, né? Foram digitalizados e, mais do que digitalizados, eles têm um fluxo de comunicação que é muito ágil, mas que demanda toda uma infraestrutura bastante grande. E aí a gente coloca do lado direito o consumo final, que é basicamente toda a economia, né? E a gente lá em cima está colocando, olha, em cima
quem são os produtores e os consumidores intermediários e finais de dados. Nós, os indivíduos, a sociedade, nós estamos produzindo dado o tempo todo, como disse você, a cada like, produzindo mais dado e dando mais informação sobre nós mesmos, sobre nossas predileções, para recebermos mais propaganda e assim por diante, né? Para eles construírem toda informações direcionadas para os consumidores. Tem os governos, que a Helena falou muito bem, os governos precisam dessa infraestrutura e dessa capacidade de processamento de dados e muitas vezes se tornam clientes das grandes corporações. E as empresas também seguem a mesma linha. Os governos têm uma importância aí, porque os dados públicos todos estão em data centers de empresas estatais ou não, dentro do governo, do executivo, dentro do judiciário, no legislativo também, todos eles têm a sua produção de informações e de dados que precisam ter suas bases e que precisam ser processados e manipulados, e daí surgir novas informações que vão gerar novos conhecimentos.